Comentários sobre o Viver. Livro de Jiddu Krishnamurti. 81. Sabedoria não é acumulação de saber. A cabana estava situada nos altos da serra e, para lá chegar, tinha-se que atravessar de carro o vasto deserto, passar por várias cidades e através de luxuriantes pomares e ricas fazendas recuperadas ao deserto pela irrigação e pelo trabalho árduo. Uma das cidades era particularmente aprazível, com seus gramados verdes e arvoredos copados, pois nas vizinhanças corria um rio que descia das montanhas distantes até ao coração do deserto. Além dessa cidade, e acompanhando a corrente encachoeirada, avançava a estrada, em direção aos picos nevados. O terreno era agora pedregoso, estéril e queimado pelo sol, mas havia muitas árvores ao longo das margens do rio. A estrada, dando voltas e mais voltas, subindo sempre, através de florestas de velhos pinheiros que recendiam ao calor do sol. O ar se tornara fresco e logo chegamos à cabana. Poucos dias após, já acostumados com a nossa presença, um esquilo vermelho e preto veio sentar-se no peitoril da janela e ralhar um pouco conosco. Queria nozes. Os visitantes, parece, costumavam regalá-lo. Agora, porém, eram raros e ele estava muito preocupado em armazenar as suas provisões para o inverno que se aproximava. Era um esquilo muito ativo, divertido e sempre pronto a guardar tudo o que podia para os muitos meses de frio e neve que tinha pela frente. Sua morada era no oco de uma árvore que devia estar morta há muitos anos. Agarrava uma noz, corria para o enorme tronco, galgava-o com muito barulho, ralhos e ameaças. Desaparecia num buraco, ressurgia e tornava a descer com tamanha velocidade que a gente pensava que fosse cair. Mas isso nunca aconteceu. Passamos uma manhã inteira dando-lhe todo o conteúdo de um pacote de nozes. Tornou-se muito amigável e confiado, a ponto de saltar para dentro do quarto, e dava gosto vê-lo com seu pelo reluzente, os olhos grandes e brilhantes, como duas contas. As garras eram agudas e a cauda muito felpuda. Era um bichinho alegre e tratável, e parecia ser o dono daquelas redondezas, pois escorraçava de lá todos os outros esquilos. Aquele homem era muito afável e aspirava ardentemente à sabedoria. Queria acumulá-la, como o esquilo as suas nozes. Embora não tivesse fortuna, devia ser muito viajado, pois conhecia muita gente em vários países. Devia ter lido muito, pois costumava citar frases de um ou outro filósofo ou santo. Adiantou ler grego com facilidade e tinha noções de sânscrito. Estava envelhecendo e vivamente interessado em acumular sabedoria. Pode-se acumular sabedoria? Por que não? É a experiência que torna sábio o homem, e o saber é essencial para se alcançar a sabedoria. Pode ser sábio o homem que acumulou saber? A vida é um processo de acumulação, gradual formação do caráter, um lento evoluir. A experiência, afinal de contas, é acumulação de saber. O saber é essencial para a compreensão. A compreensão vem com o saber, com a experiência? O saber é o resíduo da experiência, a acumulação do passado. O saber, a consciência, é sempre do passado, e o passado é capaz, em algum tempo, de compreender? Não aparece a compreensão naqueles intervalos em que o pensamento está silencioso? E pode o esforço para prolongar ou acumular esses estados silenciosos trazer a compreensão? Sem acumulação, não existiríamos, não haveria continuidade de pensamento, de ação. A acumulação é caráter, é virtude. Não podemos existir sem acumular.
Se eu não conhecesse a estrutura daquele motor, não seria capaz de compreendê-lo. Se não conhecesse a estrutura da música, seria incapaz de apreciá-la profundamente. Só os superficiais gozam a música. Para se compreender a música, é preciso saber como é feita, composta. Saber é acumulação. Não há compreensão sem conhecimento dos fatos. É necessário alguma espécie de acumulação para a compreensão, que é sabedoria. Para descobrir, precisamos de liberdade, não achais? Quem está amarrado ou debaixo de um peso não pode ir longe. Como pode haver liberdade quando há acumulação de qualquer espécie que seja? O homem que acumula, seja dinheiro, seja saber, nunca poderá ser livre. Podeis ser livre do impulso para a aquisição de coisas, mas a avidez de saber é também servidão, também prisão. A mente, amarrada a qualquer forma de aquisição, é capaz de viajar para longe e fazer descobrimentos? A virtude é acumulação? Pode uma mente que acumula virtude ser virtuosa em algum tempo? Não é a virtude o estado livre de vir a ser? O caráter pode ser também um estado de servidão. A virtude nunca é servidão, mas toda acumulação o é. Como pode haver sabedoria sem experiência? A sabedoria é uma coisa, e o saber outra. O saber é a acumulação de experiência, é a continuidade da experiência, ou seja, memória. A memória pode ser cultivada, fortalecida, moldada, condicionada. Mas é a sabedoria um prolongamento da memória? A sabedoria tem continuidade? Temos o saber acumulado através das idades. E por que não somos sábios, felizes, criadores? Pode o saber levar à felicidade? O saber que é a acumulação de experiência não é o viver. O saber impede o viver. A acumulação de experiência é um processo contínuo e cada experiência torna mais forte esse processo. Cada experiência fortalece a memória, dá-lhe vitalidade. Sem esta constante reação, a memória não tardaria a apagar-se. O pensamento é a memória, a palavra, a acumulação de experiência. A memória é o passado, como o é a consciência. Toda esta carga do passado é que constitui a mente, o pensamento. O pensamento é coisa acumulada, e como pode o pensamento estar livre alguma vez para descobrir o que é novo? Ele tem de cessar para que o novo possa existir. Posso compreender isso até certo ponto. Entretanto, sem pensamento, como pode haver compreensão? A compreensão é um processo do passado ou está sempre no presente? Compreensão significa ação no presente. Ainda não notaste que a compreensão é instantânea, independente do tempo? Compreendeis gradualmente? A compreensão é sempre imediata, agora, não é? O pensamento é produto do passado, está fundado no passado, é uma reação do passado. O passado é o que se acumulou e o pensamento é a reação dessa acumulação. Como pode, pois, o pensamento compreender? A compreensão é um processo consciente? Podemos deliberadamente pôr-nos a compreender? Podemos decidir apreciar a beleza de uma tarde? Mas a compreensão não é um esforço consciente? Que entendeis por consciência quando estamos conscientes? A consciência não é a reação ao desafio, ao estímulo, agradável ou dolorosa? Esta reação ao desafio é experiência. Experiência é dar nome, é associação. Sem se dar nome, não haveria experiência alguma, haveria? Todo esse processo de desafio e reação, denominação, experiência, constitui a consciência, não? A consciência é sempre um processo do passado, o esforço consciente, a vontade de compreender, de acumular, a vontade de ser é uma continuação do passado, porventura modificado, mas sempre passado. Quando fazemos esforço para ser ou vir a ser algo, este algo é projeção de nós mesmos.
Quando fazemos um esforço consciente para compreender, estamos ouvindo o barulho de nossas próprias acumulações. Este barulho é que impede a compreensão. Que é então sabedoria? A sabedoria existe quando o saber se acaba. O saber tem continuidade. Sem continuidade, não há saber. O que tem continuidade jamais pode ser livre, ser coisa nova. Há liberdade apenas para aquilo que tem fim. O saber não pode, nunca, ser novo. Ele está sempre a tornar-se coisa velha. O velho está sempre a absorver o novo e a fortalecer-se. O velho tem de cessar, para que possa existir o novo. Estás dizendo, por outras palavras, que o pensamento precisa terminar, para que a sabedoria possa existir. Mas, como pode terminar o pensamento? Não há possibilidade de cessar o pensamento por meio de disciplinas, exercícios ou compulsão. O pensador é o pensamento e não pode operar sobre si mesmo. Quando o faz, o que há é ilusão. Ele, o pensador, é pensamento, não está separado do pensamento. Pode presumir-se diferente, dar-se a aparência de ser diferente, mas isso é pura estratégia do pensamento para dar permanência a si mesmo. Quando o pensamento tenta pôr termo ao pensamento, apenas fortalece a si próprio. Por mais que se esforce, o pensamento não pode pôr termo a si mesmo. É só quando se percebe esta verdade que o pensamento pode cessar. Só há liberdade no perceber a verdade do que é, e a sabedoria é a percepção dessa verdade. Aquilo que é nunca é estático, e para se poder estar passivamente cônscio dele, é preciso estar-se livre de todas as acumulações.